Bom, pessoal, uma aula que eu acho que ficou faltando para vocês, né? Acho que não foi passada aí ao vivo. Seria a última aula sobre dilatação, que é dilatação térmica de líquidos, e se refere às aulas 5 e 6 do nosso material. Acho que está na página 23 de vocês, tá? E, na verdade, não tem grandes problemas com dilatação térmica de líquidos, não, certo? Lembrar que dilatação térmica de líquidos, eu continuo falando sobre dilatação volumétrica, então continuam valendo as equações, ou seja, ΔV, V0, ρ, Δθ. Se a gente simplesmente quiser o volume final, V0, 1 mais gama Δθ, gama, coeficiente de dilatação volumétrica. Então tá, se é tão simples, por que tem uma aula dedicada para isso? Simples, porque toda vez que você aquece, fornece energia térmica para esse conjunto, que conjunto? Líquido recipiente, certo? Na tentativa com que o líquido sofra uma dilatação, o recipiente também vai dilatar. Então o problema é o seguinte, simplesmente toda vez que você tem um líquido, você tem um recipiente. E obviamente os dois vão sofrer dilatação. Isso leva aí, né, a uma consequência que eu acho que a maioria de vocês sabe. Mas vamos lá, com calma. Então o que eu vou imaginar inicialmente? Eu vou imaginar que eu tenho um experimento, certo? Vou partir aqui com um recipiente, pessoal, que tem um formato peculiar. O que ele tem de peculiar? Ele tem uma parte aqui maior, né? Nesse caso eu fiz circular, tanto faz qual o formato dele, que ó, ele está cheio completamente com o líquido e parte dele é formada por um capilar. Um capilar, pessoal, é um tubo extremamente fino, então que a gente pode imaginar que o volume desse capilar seja praticamente nulo. Ou seja, se você pensar em termos de recipiente líquido, o volume do líquido inicial e o volume do recipiente inicial são praticamente os mesmos. Vou chamar isso, obviamente, de V0. Qual é o truque agora? Vou imaginar que eu possa, certo? Obviamente que a gente não consegue fazer isso, fazer com que o líquido e o recipiente sofram dilatações em momentos diferentes, tá? Ó, não é que eles não vão dilatar, é que eles vão ocorrer em momentos diferentes. Ou seja, primeiro, imagina que eu prenda o recipiente, somente o líquido sofra dilatação. Então tá aqui, ó. Primeiro, somente o líquido sofre dilatação. Se o líquido sofre dilatação, meninos, é óbvio que ele vai subir pelo capilar até uma certa altura, certo? Então, isto aqui que vocês estão vendo, certo? Que subiu aqui na minha coluna, no meu capilar, é devido simplesmente à variação do volume de quem? Do líquido, certo? Então a gente sabe que nesse caso a variação do volume do líquido é V0, gama do líquido, Δθ, certo? Na sequência, vou imaginar que eu solte o recipiente. Então, ó, o recipiente agora vai sofrer dilatação e o que a gente observa, obviamente que a coluna de líquido o quê? Diminui, já que o recipiente, volume do recipiente aumentou, tá? Então, essa diminuição na altura da coluna de líquido é devido à variação do volume do recipiente, tá? E a gente sabe que a variação do volume do recipiente é V0, gama do recipiente, variação de temperatura. Só que, na verdade, o que a gente observa não são as coisas separadamente. Isso acontece de uma maneira o quê? Né? Conjunta. Então, aqui, ó, você tem, né, o líquido sofrendo dilatação, o recipiente sofrendo dilatação. E o que aparentemente o líquido, então, ó, certo? Para quem não entende isso, ou na minha situação final, quando eu olho para o meu recipiente, o líquido aparentemente só dilatou essa quantidade aqui. Por isso nós chamamos isso aqui de variação de volume aparente, certo? Porque não é verdade, a do líquido toda foi essa, certo? Então essa variação é chamada de variação aparente no volume de quem? Do líquido, tranquilo? Então se vocês acharem, olharem essa figura, fica bem claro, bem fácil estabelecer uma relação, ó, entre as variações de volume. Certo? Por quê? Se eu pegar a variação do volume do líquido e tirar do recipiente, eu vou ter o que aparentemente o líquido, né, a variação do volume aparente do líquido. Tá? Como é que isso aparece em vestibular, meninos? Olha, se isso aqui tivesse cortado, não tivesse esse capilar aqui, esse líquido teria derramado. Então, ó, a variação do volume aparente do líquido é relacionado com quanto líquido derramou, certo? Quanto vazou e assim por diante, tá? Então, geralmente, questões de vestibular vão trazer essa variação do volume aparente
como a quantidade de líquido que vazou, que transbordou e assim por diante. Então, ó, em termos de equação, o aparente é o líquido menos o recipiente. Então, a dilatação de líquidos é só isso, não tem mais nada de complicado, certo? Aqui eu coloquei uma parte de equacionamento, acho que tá só para vocês perceberem realmente, né, se alguém tiver alguma dúvida. Aqui as variações dos volumes, né, recipiente, líquido e aparente. O que eu disse? Ó, o aparente do líquido é o do líquido realmente, o que ele, né, dilatou, menos o volume do recipiente. Se eu substituir, meninos, as variações e lembrar que V0, ΔT é o mesmo, eu estabeleço então aqui uma última relação entre os gama, né? Que o gama aparente do líquido é o real do líquido menos do recipiente. Tranquilo? Então é só isso, não tem como errar, certo? Lembrou daquela figura final aqui, ó, tá? Ninguém erra exercícios de variação de volume de líquidos. Só para terminar aí essa aula, tá? Fala sobre um comportamento anômalo da água. Você fala, que comportamento anômalo é esse? Pessoal, se vocês olharem uma experiência como essa, então vocês têm água 0, água 4 é 80, certo? Se vocês derem uma olhada na figura, alguém vai reparar o óbvio, né? Como assim, né? A temperatura está aumentando de 0 para 4, o volume diminui e depois aumenta. Se você pegar os materiais de uma forma geral, principalmente com os metais, isso deveria aumentar sempre, né? Aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação das partículas, obviamente o volume tem que aumentar, certo? A pergunta é óbvia, por que isso acontece? Então, meninos, o que eu estou apresentando aqui embaixo, ó, certo? São dois gráficos, um de volume por temperatura e outro de densidade por temperatura. Toma cuidado que hoje, se cair em vestibular, cai densidade e não volume. Então, o que acontece basicamente é o seguinte, né? Vamos pensar aqui, ó, estou diminuindo a temperatura e tem um comportamento basicamente normal, né? Então, ó, o volume tem que estar diminuindo, só que tem um problema, certo? Quando você tem uma molécula de água, você tem H2O, você tem um oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. A partir do momento em que você começa a diminuir essa temperatura, esse grau de agitação, esses átomos de hidrogênio começam a ficar mais próximos e, obviamente, começa a existir aí uma força de interação elétrica, certo? Que faz com que em torno de 4 graus, certo? Até 0, exista aí um aumento no volume, mesmo que seja mínimo. A partir de 0, certo? Existe uma mudança estrutural, a gente sabe que, né, aqui vocês têm água e gelo, então aqui existe uma mudança estrutural, aqui você passa a ter agora abaixo de 0, certo? A substância, a água, no estado sólido, e aí sim o volume de novo começa a diminuir, certo? Com diminuição de temperatura. Então cuidado com esse gráfico de densidade, porque densidade máxima massa sobre volume, né, meninos? Então, ó, volume diminui, densidade aumenta. Então, cuidado com esse gráfico aqui, por favor, tá? A aula é basicamente só isso, certo? Os exercícios do caderno vocês têm resolvido e são extremamente fáceis de fazer, tá? É isso por hoje. Legal? Abraço.